Expectativas elevadas demandam uma preparação igualmente elevada. Essa frase, eu não sei de quem é, mas eu vou dar algum jeito de encontrar quem falou essa frase e colocar aqui para vocês na descrição. Mas, como é incrível a quantidade de pessoas que desejam ter uma vida luxuosa, uma vida próspera, uma vida cheia de amizades, de uma vida social bem ativa, mas nem se prepara para isso, sabe? Eu posso falar por mim mesma que se eu quero ter resultados nos estudos, eu preciso estudar. Se eu quero fazer amizades, eu tenho que me esforçar para sair, para conversar com as pessoas, para não ter vergonha, de me importar, de mandar mensagem. É o básico. Se você quer ter um futuro bom, não adianta só estudar, sabe? Não adianta só estudar. Eu quero fazer direito e eu vou estudar para passar em um concurso, tudo. Tá. Mas por que você quer exercer o direito? Você sabe como é o mercado de trabalho? Você entende como o mundo funciona além do direito? É muito importante que todos nós tenhamos conhecimento sobre diferentes áreas, diferentes mesmo. Não adianta você ser uma pessoa que faz direito e não saber de sociologia, por exemplo. É muito fácil você querer aprender como é o Código Penal, como funciona toda uma estrutura, mas se você também não tiver sensibilidade para entender como o mundo funciona, como a sociedade funciona, como o dinheiro funciona, como o vínculo entre as pessoas funciona, como, sabe, comportamento humano. É algo tão simples, mas que muda muito como você enxerga as pessoas e como você vai conseguir se entender mais as pessoas. Eu estudo muito sobre como a internet funciona, sobre comportamento humano, sobre psicologia das cores, sobre como funciona a nossa alimentação, exercício físico, sociologia, filosofia. São coisas que, por mais que sejam muito distintas, dá uma diferença tão grande. Todo mundo já conversou com uma pessoa que, sabe aquela pessoa agradável, que não importa o tema que você vai falar com ela, ela sabe pelo menos o básico daquilo. A minha mãe é uma dessas pessoas. A minha mãe é a pessoa mais viciada em estudar que eu já conheci na minha vida. A minha mãe sabe literalmente sobre tudo. Tudo que eu perguntar pra ela, ela vai ter pelo menos, nossa, eu já ouvi falar disso. Seja de decoração, arquitetura, sobre lei, sobre medicina, sobre como, sabe, desde coisas simples até artesanatos, como leis, inovações, pesquisas, estudos científicos. A minha mãe sempre tá por dentro disso. Sempre. E eu me inspiro muito nela nessa questão. Eu me inspiro muito nela nessa questão porque ela é uma pessoa que quando ela era adolescente, ela fez um curso que ela aprendeu a cozinhar coisas assim de padaria. Ela aprendeu a fazer tricô, bordado, crochê. Ela aprendeu a dançar. Então, assim, ela tem um conhecimento muito bom sobre... eu diria que as 9 áreas da inteligência, que seria aquela das naturezas, sobre a inteligência musical, corporal, tudo. E é surreal a diferença que você ser uma pessoa que tem conhecimento sobre pelo menos um pouco de tudo. Isso faz tanta diferença na vida de vocês. E se vocês querem realmente assim ser uma pessoa que tem um conhecimento diferente sobre a vida, que você tem um conhecimento maior, vai te dar tantas oportunidades. Isso tem muito a ver com o tema do vídeo. Porque se você quer e você tem expectativas muito elevadas sobre como vai ser sua vida, como vai ser em relação às outras pessoas, suas amizades, é muito importante que você se esforce para isso. Eu tenho uma amiga que ela se chama Sofia e eu conheci ela há exatos 2 anos, mas que é incrível a conexão que nós temos entre nós duas em questão de
sabe? Inteligência, eu digo. Porque ela é uma pessoa que ela acorda 5 horas da manhã, sendo que ela não precisava. Ela acorda bem mais cedo, só para estudar as escrituras, por exemplo. E eu admiro isso muito nela, porque ela é uma pessoa que ela sempre está em busca de conhecimento. Ela sempre está em busca de melhorar algo nela, sempre. Toda semana ela tem alguma meta diferente. Ela é aquele tipo de pessoa que estuda sobre história. Toda vez que ela me manda alguma coisa, por exemplo, de outros países, ela, nossa, você sabia que aconteceu isso? Eu, nossa, eu não sabia. Ela também vê pesquisas assim, notícias mundiais, ela sempre está atenta nessas coisas. E que o que acontece em outro país influencia o país que a gente está. A gente vê a quantidade de informações que saem o tempo todo e como as coisas que acontecem lá fora influenciam o nosso modo de viver, o nosso dinheiro, o preço, impostos, tudo muda. E a Sofia é uma pessoa assim que ela sempre tenta estar por dentro dessas coisas. Eu admiro muito isso nela. E que eu também sou uma pessoa que procuro melhorar, procuro ter conhecimento sobre o que está acontecendo, tecnologia, notícia, informação, história, geografia, e ela também. Então, se eu quero ter amizades assim, eu preciso ser uma pessoa assim. Então, como eu quero ter amizades que sejam inteligentes, intelectuais, se eu não vou ser assim? Então, eu sempre tive a expectativa de ter amizades que me ajudam a crescer. Só que eu tenho que me preparar para isso acontecer. E eu, sendo uma pessoa assim, automaticamente me dei bem com ela de cara. Se eu quero passar em uma vaga de emprego, expectativas elevadas demandam uma preparação igualmente elevada. Então, se eu tenho uma expectativa que eu vou ser muito boa, que eu vou me sair muito bem, eu preciso me preparar muito bem para isso. Eu preciso pesquisar como é a empresa, como ela funciona, pesquisar se teve alguma notícia ultimamente que aconteceu, se perdeu algum funcionário, se teve alguma mudança nas diretrizes. Isso se aplica a tudo. Se você quer fazer amizade, se você quer se relacionar, se você quer ter amigos, começar um canal no YouTube, se você tem expectativa muito grande em relação a algo, você tem que se preparar. Você tem que saber o que te espera. É a mesma coisa que você querer começar um jogo, mas você não sabe as regras desse jogo. Então, se você quer ter um bom desempenho, você precisa se preparar para isso, independente da área que você esteja. Tchau, tchau.